Olá a todos, o meu nome é Sandra Magalhães, este é o canal Dois Cafés e eu estou aqui para gravar um vídeo para todos vocês. E hoje vou-vos falar sobre um assunto bastante interessante, que é: eu quero morar em Portugal, mas como eu vou escolher uma cidade portuguesa para morar? Vamos então saber quais os critérios que, na minha opinião, você deve ter em conta para escolher então a cidade para morar em Portugal. Primeiro critério para vocês escolherem então a cidade para morar que eu quero falar hoje é o emprego. Vocês devem pesquisar então o emprego em determinadas cidades para assim poder escolher. Existem cidades em que vocês vão ver que existe predominância de turismo, restauração. Por outro lado, existem cidades onde predomina a indústria. Portanto, você irá escolher aquelas cidades que mais se adaptam ao tipo de trabalho, ao tipo de emprego que você pretende desempenhar em Portugal. Vamos dar um exemplo. Imagine que você trabalha na área da hotelaria. Você é recepcionista, por exemplo. Deverá então pesquisar zonas, cidades que tenham bastante turismo, como é o caso, por exemplo, de cidades algarvias, Faro, Albufeira, ou então a cidade de Lisboa, no norte o Porto. Cidades dessas com certeza terão mais emprego nessas zonas de turismo, restauração, tudo o que tem a ver com a parte de turismo. Já por outro lado, você pretende trabalhar, por exemplo, em indústrias, então deverá procurar outras cidades em que essas indústrias são predominantes. Vou-vos deixar alguns exemplos de algumas cidades. Vou, claro, consultar ali a minha cábula. Na Zona Norte, por exemplo, cidades como Viana do Castelo, Guimarães, Vila Nova de Famalicão têm bastante indústria. A zona de Guimarães, de Barcelos, têm, por exemplo, dedicam-se muito à indústria têxtil. Já a Vila Nova de Famalicão, para além do têxtil, encontramos também indústrias ligadas a acessórios de automóveis e também indústrias químicas. Por exemplo, Paços de Ferreira, uma cidade que tem bastante indústria, mas na área do mobiliário. Já a Val de Cambra, Águeda, podemos encontrar indústrias metalúrgicas. Portanto, quando você for fazer a sua pesquisa, tenha em atenção, obviamente, o tipo de empresas, o tipo de indústrias que você gostaria, pretenderia trabalhar e então escolha essa cidade em função exatamente da predominância dessas indústrias. Espero que vocês façam essa pesquisa, porque com certeza este ponto é bastante interessante e para vocês terem em conta quando estiverem a escolher a cidade que pretendem morar aqui em Portugal. Segundo critério que eu gostaria de falar é arrendamento. Ora, vocês vão necessitar de arranjar, obviamente, uma casa, um apartamento para morar e, portanto, é necessário vocês fazerem uma pesquisa de arrendamento em duas vertentes. A oferta de arrendamento, se existe bastante oferta na cidade para onde vocês pretendem morar, por um lado, e por outro lado, o valor do arrendamento. Vocês sabem que existem cidades onde o valor para arrendar um apartamento, uma casa ou o que for é muito elevado. Já existem outras cidades em que o valor será um bocadinho mais baixo. Existem também cidades onde a oferta é maior e cidades onde a oferta é menor. Quando estiver a escolher a cidade para onde irá morar, tenha também atenção a este item, arrendamento. Para fazer a sua pesquisa, utilize sites de arrendamento como Imóvel Virtual, Sapo Casa, Era, Remax. Faça uma pesquisa por aí e com certeza você vai perceber onde é que o arrendamento é mais baixo e onde existe maior oferta de arrendamento. Terceiro item, custo de vida. O tão falado custo de vida. Quando você estiver a pesquisar cidades, procure saber qual o valor médio que você irá receber trabalhando nessa cidade. Existem, obviamente, cidades onde o valor médio que se recebe mensal é maior, outras que será menor. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, eu fui pesquisar, por exemplo, a cidade de Lisboa e Cascais apresentam um salário médio mais elevado do que nas restantes cidades portuguesas. Tenha também atenção, para além do salário médio, o valor dos arrendamentos, custos de energia, de água, gás.
Veja também o preço do transporte público, porque com certeza vai precisar se locomover e no início irá usar certamente os transportes públicos. Veja também o preço dos produtos essenciais, nomeadamente a nível de alimentação. Ponha isso tudo na ponta do lápis, faça então as suas pesquisas. Tenham atenção que estes custos dos produtos variam de cidade para cidade. Existem cidades onde os preços são mais elevados e onde os preços praticados são mais baixos. Por exemplo, o famoso café, e uma vez que este é o canal 2 Cafés, vamos pensar no preço do café. Na minha cidade, por exemplo, eu tomo um café por 60 ou 65 cêntimos. Se você for para Lisboa, poderá encontrar o mesmo café a 80 cêntimos. Claro que você vai me dizer, é um valor pequenino, são 15 cêntimos, mas 15 cêntimos um dia, 15 cêntimos 2 dias, ou dependendo do número de cafés que você toma por dia, ao final do mês você vai ver que existe ali um valorzito, pode ser pequeno, mas existe de diferença de uma cidade para outra cidade. Estude, pesquise o custo de vida. Quarto critério que você deve ter em consideração é meio de transporte, ou seja, como é que essa cidade está a nível de rede de transportes. Você provavelmente vai precisar de os usar e, portanto, é necessário que você saiba se essa cidade tem uma boa rede de transportes públicos ou não. Tenham atenção que, para se locomover dentro das cidades, você vai encontrar maioritariamente o autocarro. Não são todas as cidades que têm rede de transporte interna, ou seja, dentro da própria cidade, e que podemos viajar através de comboio ou de metro. Não, normalmente o comboio ou metro ele é usado para viajar de cidade para cidade e não dentro da própria cidade. Existe. Provavelmente em Lisboa e no Porto você pode se locomover através de comboio e através de metro. Mas, por exemplo, na minha cidade, isso não acontece. Dentro da cidade você poderá utilizar o autocarro. Se precisar então ir para uma outra cidade, então sim, e não a partir da minha, mas de uma cidade próxima, é que eu poderei apanhar um comboio. Por exemplo, a partir ali de Guimarães eu consigo ir de comboio até ao Porto, até Lisboa, até Famalicão, essas zonas. Eu consigo, mas de cidade para cidade, dentro da cidade de Faf. Não, apenas temos o autocarro. Quando estiver a pesquisar sobre a cidade, tenha isso em atenção. Como é que é a rede de transportes dentro da sua cidade e da sua cidade para outra cidade. Quinto ponto, infraestruturas. Como é que essa cidade é de infraestruturas? E o que é isso de infraestruturas? Hospital público, porque é importante, você vai necessitar dele alguma vez e existem efetivamente cidades, nomeadamente algumas mais pequenas, que não têm hospital público, e se você necessitar de se deslocar ao hospital, terá que o fazer e terá que ir fora da sua cidade. Veja, por exemplo, se a sua cidade tem um shopping. É sempre interessante, de vez em quando, você poder ir e fazer algumas compras e ter em determinado espaço várias lojas com marcas que você vai precisar. E mesmo para ter algum bocadinho de lazer, algum tempo para ir comer ao McDonald's, por exemplo, e aproveitar e fazer umas compras no Continente, ou fazer umas compras numa loja de uma determinada marca. Está tudo concentrado ali no mesmo espaço. Pesquise, é importante. Veja também como é que é o comércio nessa cidade. Veja se existem muitas lojas comerciais, muitos espaços comerciais. Verifique também se existem, por exemplo, grandes redes de hipermercados, como o Continente, o Pingo Doce. Verifique isso porque é importante. Veja também como é que essa cidade tem as escolas, se existem escolas para todos os anos que o seu filho irá frequentar, se existem o primário, o pré-primário, se existe o secundário. Veja tudo isso. Se você tiver filhos, isso vai com certeza ser muito importante, você terá que verificar essas situações. Pesquise também sobre farmácias e outras situações, obviamente veja também se tem zonas de lazer, se tem cinema, se tem teatro, se tem espaços verdes para você poder levar os seus filhos a brincar. Veja tudo isso, estude, faça, portanto, uma pesquisa e veja que infraestruturas essa cidade que você está a escolher tem para lhe oferecer. E assim, então,
decida-se por uma delas. Último ponto, e não menos importante que os outros, é também você terem atenção ao clima que faz nessa cidade. Porquê? Você vem de um outro país e está habituado a determinado clima. Em Portugal, nós temos um clima um bocadinho frio, principalmente a norte do país. Se você gosta de frio, pesquise uma cidade no norte. Se por outro lado prefere o calor, as praias, a água mais quente, então pesquise cidades no sul do país. Claro que sim, o centro também tem cidades interessantes, o clima também é mais ameno, ou pelo menos não tão frio quanto o norte, não tão quente quanto o sul. Você pode, obviamente, fazer uma pesquisa sobre as várias cidades consoante o seu gosto pessoal. Portanto, tenha em atenção todos estes itens que eu passei, todos estes critérios, faça a sua pesquisa, escolha a sua cidade e venha, seja feliz em Portugal. Chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que tenham gostado, espero que os ajude na vossa pesquisa, na vossa escolha da cidade onde vão morar em Portugal. Espero que vocês também curtam, comentem e compartilhem. E como não poderia faltar, vamos lá tomar um café? No Instituto Nacional de Estatística, Lisboa e Cascais são as cidades onde o salário médio é maior do que nas restantes. Erro.